Gente, semana passada eu tive zero condições de postar vídeo porque eu fui acometida de um leve incidente. Eu arranhei a córnea do meu olho esquerdo passando o lápis de olho. Porque sim, eu sou esse tipo de desastre ambulante. Passei uns dias de molho a pedido da oftalmologista, sem poder forçar a visão com telas, usando antibiótico, pomada cicatrizante, ficando de repouso com o olho fechado, mas finalmente eu estou liberada. Minha visão já normalizou e eu vou estar voltando para o canal devagar. Para não forçar demais a vista, hoje e na próxima semana eu vou estar postando vídeos que eu já tinha aqui montados e assim que possível eu faço o fechamento do assunto das cores. Combinado? Beleza, então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Dramática Suave versus Natural Flamboyant. Muita gente confusa a respeito desses dois quibes. Hoje, vamos diferenciá-los. Começando pelo básico, tá? Olhem como a Natural Flamboyant é um quibe bem mais yang do que as Dramáticas Suaves. Isso acontece porque elas têm muito mais expressões ósseas do que de carne. A estrutura dessa mulher é longa, larga e grossa. A carne é mais musculosa e por isso elas tendem a ter um aspecto atlético. Os ossos não formam pontas como nas dramáticas. É como se eles fossem chanfrados. E isso torna os acabamentos das naturais mais robustos e grosseiros. Por acabamentos eu digo pontas do corpo, como ombros, quadris, certo? Já a dramática suave vai ter a mesma estrutura óssea que as dramáticas puras, ou seja, com ossos longos, finos e estrutura estreita. Porém, com uma cobertura de carne mais generosa, o que torna os seus acabamentos arredondados. Por causa da estrutura dramática, as suas curvas vão ser longas e elas ainda vão ter seios mais fartos que, por conta da estrutura óssea estreita, vão parecer estar meio que descolados delas, certo? Os quadris vão ser arredondados, preenchidos de carne. A estrutura é estreita, mas a abundância da carne que os cobre os torna mais expressos. Separando os dois quibes lado a lado, com figuras bem caricatas, fica fácil notar essas diferenças. A gente percebe que a Natural Flamboyant é uma mulher mais robusta. Tudo nela é longo e largo. E a Dramática Suave é uma mulher cheia de curvas. Quem desenha essas curvas nela é a carne macia que a cobre. Em palavras fáceis, é como se o peso da Natural Flamboyant fosse devido aos seus ossos robustos e o peso da Dramática Suave é devido à sua carne. Mas principalmente, apesar de ambas serem alongadas, as naturais não formam curvas, mesmo que tenham um pouco mais de carne. Já as Dramáticas Suaves têm ossos mais gentis, finos e estreitos, além do que, ao engordar, as suas curvas se mantêm. Os seios crescem junto com o peso, os quadris arredondam mais. Se ela estiver magra, tudo isso diminui também. Olhem bem essa foto. Aqui, nós temos uma Dramática Suave e uma Natural Flamboyant. Na Valéria, a gente percebe o corpo dela formando acabamentos mais quadradinhos, enquanto que a Tyra Banks forma expressões mais arredondadas. Ambas são magras, altas e com seios grandes, mas é como se na Valéria os seios não fossem o foco, não é o grande diferencial. A Valéria é a Natural Flamboyant e a Tyra Banks é a Dramática Suave. É aquilo que eu já falei para vocês. Nesse quibe das Dramáticas Suaves, a gente percebe a estrutura óssea longa e fina. Vejam os braços da Madalina e da Sofia. Notem os pulsos, como são longos e finos. Mas o foco é a carne. Esses seios fartos, os quadris arredondados, os ombros que são finos e arredondados, a cintura que desenha uma curva por causa da sua linha de busto farta, certo? E dos seus quadris redondos. Já a Natural Flamboyant é uma mulher mais bruta. Olhem os acabamentos dos ombros, como são mais grosseiros. Eles são largos pela estrutura óssea delas e não pela carne que os cobre. Olhem os pulsos delas como são grossos. Os seios são bem menores e elas não formam curvas nem volumes. Ao invés, são longas, largas e grossas. Robustas, certo? Mas essa é a Natural Flamboyant caricata, a mais esperada. Colocando aí o finesse ao lado da Kelly, por exemplo, vejam como uma é robusta e atlética e a outra tem um corpo mais estreito e seios mais fartos.
Fazendo essa comparação, alguém pode pensar que a Kelly, por ser menos expressa, menos brutal, poderia ser uma dramática suave. Mas vamos ver ela sozinha, sem comparativos. O que vocês veem nela? De repente, os seios, apesar de cheios, não têm foco. O corpo é longo e meio que largo, como um todo. Ela só não é extremamente robusta, percebem? Mas olhem a barriga, longa e larga, sem curvas. Os quadris, baixos, largos e ósseos, certo? Ou seja, a não ser pelos seios, ela não tem mais nenhuma expressão digna de ser considerada como in. Comparando a Kelly com uma dramática suave, elas usam aqui vestidos similares. Vejam que a Madalina, na primeira foto, força o vestido a criar curvas, porque o seu corpo tem curvas, mas o vestido é reto. As carnes tentam se distribuir embaixo do vestido apertado, e assim é que surge a marca da cintura, o quadril arredondado, ok? Os seus seios parecem descolar do tronco do corpo, mas o vestido parece amassá-los. Isso não é um vestido muito apropriado para ela. Ele não dá suporte aos seios e não abraça as suas curvas gentilmente. E a Madalina é magra, mas mesmo assim as suas curvas persistem. Já a Kelly não desenha curvas, nem parece estar apertada. Ela forma um desenho meio retangular junto com o vestido. Os seios se acomodam bem, apesar de serem também grandes, porque eles não parecem descolar da estrutura dela, eles se distribuem no largo do corpo dela. Então, ela não funciona como uma dramática suave, é completamente diferente. O seu físico é atlético e as suas melhores expressões são largas, com um visual selvagem. Ela fica bem com linhas relaxadas, sem ênfase de curvas ou decote nos seios. Todas essas são características tipicamente naturais. Aliás, a produção de Baywatch 2017 parece gostar muito desse quibe, já que as 3 mulheres da linha de frente são todas naturais flamboyant, e ainda assim, diferentes entre si. É por isso que o ideal é entender o conceito de cada quibe e ver em qual deles o seu corpo se encaixa melhor individualmente, porque mesmo dentro da mesma classe, nós vamos ter pessoas diferentes. Vamos separar aqui a Alexandra das outras, por exemplo. Ela é a mais baixinha, e baixinha, vírgula, porque a moça tem 1,70. Os ombros são largos, ossos robustos, membros longos, quadril baixo e ósseo pendendo para o largo. Ela tem seios fartos, mais fartos até do que a Kelly, mas isso não ganha protagonismo nela também. E estão aqui as 3 com as suas diferenças, mas sujeitas às mesmas linhas e aos mesmos efeitos. 3 naturais flamboyant. Nesses looks de contraste, as 3 expressam a robustez e largura do quibe, os seus ombros fortes, certo? Só ressaltando que, quando eu falo de contraste no quibe, eu não estou falando de cores, eu estou falando de forma. Se o seu corpo é longo, largo e grosso, as linhas que te harmonizam são longas, largas e grossas. Criar contraste é usar linhas opostas ao seu corpo, e no caso das naturais, linhas estreitas podem ser um contraste interessante. Outra natural flamboyant bem famosa que o pessoal costuma classificar como dramática suave é a Monica Bellucci. Mas, gente, não tem condições. A maneira como seus ossos são longos, largos e grossos é muito evidente. Ela tem uma carne mais macia. Ok, isso não a torna menos yang. Primariamente, ela é robusta. O seu corpo não desenha curvas, ok? Nesse vestido, por exemplo, além dos seios não ganharem protagonismo, o quadril ainda salta ósseo, com pontas no caimento do vestido. Ao invés de ficar sedutora e curvilínea, ela fica robusta. Nesse outro, eu acho que fica ainda mais evidente. O corpo não forma curvas embaixo do vestido, os seios não ganham protagonismo e ela, ao invés de ficar feminina, fica grosseira e máscula. Há quem diga que é porque ela está um pouco acima do peso e por isso o corpo perde a forma. Mas a Tyra Banks, por exemplo, nos fez o favor de mostrar como é o corpo da dramática suave, mais magra e mais cheinha. O ombro continua com um acabamento gentil, fino e arredondado. Ele não engrossa, não fica bruto. Os seios são sempre fartos. Os quadris são estreitos em estrutura óssea.
mas bem cobertos de carne, o que os dá volume e esconde os ossos. Se ela sobe de peso, eles arredondam ainda mais e formam aquele desenho de pera que os sistemas mais simples descrevem. Ou seja, ao engordar, a dramática suave continua com as curvas, ela não as perde. Essas fotos da cara mostram o peso ideal desse quibe. Ela não está extremamente magra e mesmo assim está cheia de volumes. Olhem os seios e os quadris, que são bem fartos, bem arredondados. Os ombros, como são finos e arredondados ao mesmo tempo. Os ossos são longos e finos, a estrutura é estreita, porém com carne abundante, formando essas curvas longas no corpo e acabamentos arredondados. Emagrecer demais tira o seu brilho e engordar demais torna o seu guarda-roupa mais exigente e restrito. Então, pondo fim à discussão, naturais flamboyantes são mais ósseas, não desenham curvas, podem ter seios maiores ou menores, assim como também podem ter ossos muito grossos ou nem tanto, e a carne ser mais macia ou mais muscular, mas elas nunca formam curvas extremamente definidas. Os seus ombros são pesados, robustos, como se fossem ossos grossos e chanfrados. E as dramáticas suaves, elas são mais delicadas perto dessa, ainda com ossos longos, porém finos. Os ombros têm uma arquitetura fina e arredondada, é uma ponta suavizada, literalmente. Os seios têm protagonismo. O quadril é arredondado pela carne. Os pulsos, pés e mãos são todos longos e finos e ela forma essas curvas longas ainda que esteja magra. Se subir de peso, ela continua desenhando curvas. São quibes diferentes que conseguem passar certas mensagens de maneiras diferentes. Aqui, por exemplo, no mesmo evento e com as mesmas propostas, ambos os looks me trazem uma referência do mar, das águas, certo? Por causa das cores. São roupas elegantes e provocantes ao mesmo tempo. No caso da Heidi, ela é uma natural flamboyant, ela chama a atenção com esses recortes retos no decote que são um elemento yang, o formato largo para acomodar a sua estrutura larga com ombros largos e a fenda para exibir esse pernão que as naturais flamboyant têm. Já a Sofia tem curvas longas, então ela faz o básico. Ela usa um vestido que acomoda essas curvas e acomoda os seus seios fartos também, sem mistérios. Quando a Heidi tenta copiar as linhas da Sofia, não me levem a mal, ela continua linda, mas não expressa todo o seu potencial como nós vimos no primeiro look. Ela não tem curvas muito expressas, então é um look de contraste que vai funcionar para evidenciar a sua estrutura longa e larga, ao invés de criar um ar sedutor e feminino. Talvez, se ela usasse um cabelo mais típico das naturais, o conjunto ficaria mais harmônico, certo? Nesse outro caso aqui, nós temos a Rosie com um slip dress. Se ela não quisesse dar ênfase na cintura com essa pequena amarração, não seria necessário. Talvez ficasse até melhor, na verdade, isso porque a natural flamboyant não precisa de ênfase na cintura. Essas linhas relaxadas e tecidos fluidos são ótimos para elas. No caso da Madalina, tendo visto que o seu potencial é muito maior com looks mais adequados, a gente tem noção que esse vestido folgado não é a sua melhor proposta. Notem que existe um vácuo entre o fim da linha do busto e a ponta dos quadris. Isso porque, embaixo dessas linhas soltas, existe uma longa curva. Então, as dramáticas suaves precisam tomar cuidado com esse tipo de tecido, como seda, cetim, certo? Porque ele é fluido e solto, relaxado. Então, se desde a construção da peça não houver um preparo para seguir as suas curvas, surge esse estranhamento, esse ar de que falta alguma coisa. E falta mesmo, falta uma curva com ênfase aí. Vejam que acomodar os seios e desenhar curvas é o básico do básico para as dramáticas suaves. E se as naturais flamboyant tentam fazer algo similar, especialmente as que têm seios muito pequenos, isso acaba ficando estranho. Ao invés de ficar feminina e sedutora, ela fica meio masculina e robusta, sem curvas e com ossos grossos, como é o caso da Carmen aqui. Mas é claro que existem meios de criar looks similares com as próprias linhas. Vejam que, se a dramática suave precisa acomodar os seios e desenhar as curvas, a natural flamboyant precisa acomodar o seu esqueleto largo,
e não tentar desenhar curvas que não existem. Se a Cara tenta usar a blusa da Marianne, ela consegue, dá certo. O corpo força a blusa a desenhar as curvas que ela já possui. Talvez só não exista muita sustentação para os seus seios. Mas do contrário, se a Marianne tenta usar a blusa da Cara, ela vai fazer como no exemplo anterior com a Carmen Solomons e passar uma mensagem de que tem poucos seios, os seus ombros são largos e a sua cintura é reta, certo? Ou seja, detona a própria feminilidade e cria um contraste desinteressante. Mas sem pânico, é claro que existem meios de adotar roupas menos provocativas, mais folgadas, se você for uma dramática suave. Nesse primeiro look, a Emily dá espaço aos seios de uma maneira super criativa e com a calça cintura alta, ela acomoda o seu quadril da maneira correta. Embora eu tenha as minhas críticas à maneira como ela desnatura o quadril ao se manter mais magra do que o desejável. No segundo look, vejam que se a blusa fosse longa o suficiente para usar por dentro da calça, continuaria ótimo, lindo, funcionando plenamente. E novamente, cintura alta para acomodar os quadris, mas a calça não precisa ser toda apertada, percebem? E se você, do contrário, for uma natural flamboyant, não precisa correr das roupas justas também. Elas ainda podem te deixar sexy se você der preferência a recortes retos e angulações e tiver consciência que ao invés de desenhar curvas, você vai exibir uma estrutura de linhas fortes e largas. E por hoje é só, pessoal. Beijão e até a próxima!